No Brasil, o presidente pode muito. Ele não pode tudo, mas ele pode muito, né? Então, se ele tiver o Congresso... E aqui no Brasil sempre foi assim, certo? Sim. Desde de 88... O tal do presidencialismo de coalizão. É isso. Então, o sujeito manda. Ele entra lá... Se ele conseguir seduzir o legislativo, já era. Ele faz o que ele quer. Aí ele manda, ele bota o legislativo. Aí ele bota manda. literalmente o moço. Onde que eu vejo um grande problema também nisso? É que você vê, eles sempre conseguem, mas nunca é pra coisa boa, cara. Claro. Nunca é uma reforma tributária, nunca é uma reforma administrativa, nunca é uma reforma... Nada. É pra aprovar reeleição, por exemplo. Lá atrás, na época que tivemos... Fernando Henrique não tinha reeleição. Estamos falando de história, de fatos, né? Nada de... Sim. Fernando Henrique entrou, não tinha reeleição. Aí era um projeto de emenda constitucional, que é o mais difícil de ser aprovado. 3/5 da Câmara, 2 votações. 3/5 do Senado, 2 votações. Poderia ser uma reforma tributária, mesma coisa. 3/5 da Câmara. Mas a energia, a força, vou chamar de energia e força, tá bom? Acho que todos estão entendendo o que eu tô querendo dizer. A energia gasta para que os parlamentares tivessem a motivação da reeleição, porque o parlamento já tinha reeleição que é infinita, né? Indeterminada. O parlamentar pode se reeleger, se reeleger, se reeleger, se reeleger. Não tem fim, amém. O cara morre se reelegendo. O executivo não podia, prefeitos, governadores e presidentes. Aí foi instituída uma reeleição. Para os deputados terem essa vontade de votar essa reeleição, os jornais da época retratam várias energias gastas no parlamento, com muita coisa. Era emenda parlamentar liberada, era dinheiro, era não sei o quê. Enfim, e aprovou. Ou seja, a mesma energia de se fazer uma reforma tributária, fazer uma reforma política no Brasil para não ter esse tal desse voto proporcional maluco, que a população não sabe como é. Você entende? Sempre, seja de um lado do parlamento para extorquir do executivo, ou do executivo para poder tentar conseguir voto no parlamento, essa corrupção, que o nome é esse, é corromper um corrompendo o outro, seja de forma ativa ou passiva. Ela existe dos dois lados e nunca é pro bem, nunca é pro povo. Então, mas é por isso, então, que a gente tem um problema anterior à compreensão de como tecnicamente as coisas funcionam, né? Porque esses caras têm muito poder. É um negócio avassalador, né? É a classe mais privilegiada do país. Não é o bilionário, não é o não sei quem. É o político que é a classe mais privilegiada do país. E esses caras têm muito poder e eles nunca, né? Se as coisas continuarem como estão, e ainda que a gente entenda o que está no teu livro, nunca eles vão abrir mão do poder que eles têm. Aí a gente, de novo, volta lá na questão da psique, porque é o seguinte, a gente que está aqui fora, a gente sequer entende por que eles têm tanto poder assim. A gente não entende que é o seguinte, cara, esses caras não podem ter tanto poder, não. Aí a gente cai na ideia de qual é a função desse troço. Por que existe esse monte de gente para cuidar do país? Por que esses caras têm tantas atribuições? Né? Por que eles levam a gente no banho-maria? Por que eles conseguem? Então, tudo isso cai numa compreensão anterior, que é o seguinte, olha, como é que a gente quer que esse negócio aí funcione? Certo? Então, quer dizer, essa máquina gigantesca que custa... Quanto que custa o Congresso por ano? Caramba, acho que 113 milhões de reais por deputado. Por deputado. Por parlamentar. É muita grana, é muita grana. Cento e não sei quantos milhões por ano por deputado. Tem 513. Não, é uma fortuna. Então, assim, bilhões e bilhões e bilhões de reais por ano para manter essa tralha desse tamanho, né? Então, as pessoas não... E assim, para ela entender que essa tralha não pode ser desse tamanho, ela tem que entender... qual é o papel dela nessa brincadeira, certo? E pode ser que ela tenha que deixar de lado a ideia de que o deputado lá, ou o vereador, ou o presidente, ou o governador tem que fazer tudo por ele, e ele começar também a fazer por ele mesmo.